Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Vamos continuar a nossa leitura hoje, lendo Êxodo, capítulo 17 e 18, Salmo 34 e Marcos, capítulo 6. Vamos orar? Deus bendito, te louvamos neste dia, Pai, pela tua infinita graça, bondade e misericórdia, por ter nos sustentado até aqui. E pedimos a tua ajuda, Senhor, para que não esmoreçamos, para que consigamos manter o nosso propósito, nosso objetivo de ler a Tua Palavra, e isso com alegria, Senhor. Renova a cada dia a alegria do nosso coração, o ânimo, o vigor, para que possamos, ó Deus, crescer na graça, no conhecimento do Senhor. E dá-nos também a bênção, Pai, disso tudo se traduzir em uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida que seja conforme, ó Deus, a Tua Palavra, uma vida de obediência. Abençoa-nos em mais essa leitura, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos então à leitura de Êxodo 17. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. E o Senhor respondeu: Passa adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Meribá significa provocação, reclamação, né? E aqui uma coisa interessante, né? Aqui está dizendo que o povo tentou o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Veja que uma atitude errada de muita gente, né? É questionar, mas peraí, Deus está aqui ou não está aqui? Deus está presente nesse lugar ou não está? Deus está conosco ou não está? Como se houvesse alguma dúvida a respeito disso, né? E aqui então eles cometeram esse erro de murmurarem contra o Senhor, de acharem que o Senhor talvez não estivesse com eles. Isso mesmo depois de tantas provas, tantas evidências, né? E então nesse episódio aqui não há tantos detalhes. Em outro texto, se eu não estou enganado, vai aparecer com mais detalhes, talvez em Deuteronômio. Nós vemos aqui que Deus faz que de uma rocha saia água e o povo iria beber, né? Então é o que aconteceu, um milagre realmente de Deus descedentando o seu povo a partir ali de uma rocha. E tudo isso se conecta com o Novo Testamento. O Novo Testamento vai fazer menção a isso também, se não me engano, em 1 Coríntios capítulo 10. Então é um texto interessante também, um episódio muito interessante. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué, veja que a menção de Josué, que depois vai ser o sucessor de Moisés. O próximo livro, depois de Deuteronômio, é Josué. Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur
subiram para o alto monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele baixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Veja que o Josué já está aqui desenvolvendo experiência na guerra. Ele vai ser importantíssimo na liderança do povo, da conquista, na ocasião da conquista da terra de Canaã por meio da guerra. É muito interessante esse episódio também, né? Deus está agindo em favor do seu povo, mas mediante a elevação das mãos de Moisés. E com isso tudo, Deus está comprovando cada vez mais, com cada um desses episódios, que Moisés é o seu escolhido, é o seu mediador, é aquele por meio de quem Deus se manifesta ao povo, né? E mesmo assim eles murmuram tantas vezes de Moisés. Então, o Senhor disse a Moisés: escreva isto em memória, para a memória, num livro, e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Então, esses amalequitas foram atacar Israel num momento de certa fragilidade, porque eles estavam no deserto. Eles não tinham ainda uma formação como nação, uma identidade formada, eles não tinham, provavelmente, perícia na guerra, lembrando que eles são descendentes de pastores, né? Os filhos de Jacó eram pastores, então eles não têm perícia nessa área. Então os amalequitas tentaram se aproveitar de um momento de fragilidade para acabar com o povo de Israel, e eles então Deus está dizendo: eu vou acabar com a geração todinha dos amalequitas. Êxodo 18. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este a havia enviado até ele. Deixa eu ler novamente aqui o versículo 2. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora. Zípora, que é a esposa de Moisés. Provavelmente a Zípora estava com seu pai, então, até então. Depois que este a havia enviado até ele. Então Moisés havia enviado Zípora até o seu pai Jetro, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: fui peregrino em terra estrangeira. O outro se chamava Eliezer, que significa Deus me ajuda, pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou. Indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor
é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. Então, aqui o encontro de Jetro com Moisés. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu o que ele fazia ao povo, perguntou: "Que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol?" E Moisés respondeu ao sogro: "É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis." Uma pausa. Então aqui Jetro observa que Moisés a cada dia gastava um tempo enorme para lidar com questões, com particularidades ali no meio do povo. Um povo grande, um povo de cerca de 1 milhão de pessoas, tem demandas contínuas, brigas, contendas, discussões, enfim. E Moisés então se assentava para orientar o povo de acordo com os estatutos e as leis de Deus, né? E o que está por detrás aqui é o princípio de que o povo de Deus precisa da orientação do Senhor. E precisa muitas vezes de que alguém com o conhecimento da palavra de Deus lhe ajude a tomar as melhores decisões, lhe ajude a resolver determinadas questões, porque nós não somos autossuficientes. Nós necessitamos uns dos outros, necessitamos, sobretudo, da palavra de Deus e daqueles que podem explicá-la e trazê-la de uma forma aplicável às questões particulares da nossa vida. E Moisés fazia esse trabalho. Ele atendia a cada um, só que era um povo enorme e uma fila enorme diariamente se apresentava diante de Moisés. Não estou falando aqui diariamente, mas de repente era uma vez por semana, uma vez por mês, não sei exatamente qual a frequência disso, né? Mas o ponto é que ele fazia isso e atendia a todo o povo. Ele sozinho atendia como um juiz, como um conselheiro a todo o povo. E Jetro observa isso. Versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: "Não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que vou dizer. Eu o aconselharei. E que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus. Leve as suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo. Chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples eles mesmos julgaram.
Então Moisés se despediu de seu sogro e este voltou para a sua terra. Então, uma grande contribuição de Jetro, né? Dando essa sugestão, essa dica para Moisés, uma dica de gestão, gestão do tempo, né? Gestão das emoções. Então, muito interessante essa orientação que Moisés acolhe. Veja como até Moisés precisava de conselho, né? Até Moisés, que tinha um diálogo direto com Deus, careceu de conselho e atendeu um conselho que fazia sentido, né? Então, fica aqui uma breve reflexão nesse sentido. Nós precisamos de conselho, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de gente que nos auxilie a olhar para as questões particulares da nossa vida para nos orientar, né? E também a ideia de que nós não podemos fazer tudo sozinhos, né? Pastores não conseguem fazer tudo sozinho, é necessário o trabalho de presbíteros, né? No aconselhamento do povo, na liderança do povo. É assim que as coisas devem acontecer, né? Para que todos possam ser atendidos. Todos tenham as suas demandas analisadas e sejam favorecidos com o conselho bíblico, né? Agora, um problema muito comum que percebo é que as pessoas dificilmente procuram ajuda, né? Dificilmente tomam a iniciativa de buscar um conselho bíblico. E aí os problemas eles não são resolvidos e lá para as tantas da vida a bomba estoura e aí já não tem mais o que fazer, né? E aí as consequências são desastrosas. Então vale a pena, né, nós buscarmos com humildade quem possa nos auxiliar nas demandas particulares da nossa vida. Pois bem, vamos agora ao Salmo 34. Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque e por este expulso ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado, felicíssimo, é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem, e lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Bom, aqui é louvada a bondade de Deus, né? Aqui Davi expressa confiança no Senhor,
um salmo de louvor mesmo, né? A ocasião descrita aqui, né, quando ele se fingiu de louco com Abimeleque, a gente vai ler mais para frente, mas Davi ele precisou se refugiar, né, no tempo que Saul o perseguia. Então, ali no meio de um povo estranho, né, ele precisou se fingir de louco para sair ileso, né, senão ele seria provavelmente ali atacado. E deu certo, né? E Deus providenciou a sua libertação através, lógico, desse fingimento, né? Mas ele foi preservado. Deus o livrou num momento de angústia. Bom, agora vamos a Marcos capítulo 6. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Né? É interessante, eu preguei no domingo anterior, um momento em que Jesus se admira, se surpreende com a fé do centurião. Eu estou expondo Lucas aos domingos à noite, e no último domingo foi Lucas capítulo 7, do versículo 1 a 10, em que Jesus se admira da fé de um centurião, ou seja, um homem de autoridade dentro do Império Romano, não era israelita. E aqui Jesus se admira. Essa é a segunda vez em que Jesus se admira com alguma coisa. E ele se admira com o quê? Com a incredulidade. Incredulidade de quem? Incredulidade dos nazarenos, dos seus conterrâneos. Jesus era Jesus de Nazaré. E os seus concidadãos, que já o conheciam, já sabiam quem eram seus pais, seus irmãos, eles duvidavam, né? Achavam que Jesus não era o Cristo, o Filho de Deus. Então ele foi desprezado. E ali então ele não manifestou o seu poder de modo evidente, de modo tão abundante. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias, e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Veja a importância desse tema na pregação do Evangelho, o arrependimento. Chamar as pessoas ao arrependimento e explicar o que é isso. Né? Arrependimento é mudança de rota, é conversão. Tá? Conversão é quando a gente muda de um caminho, converge para uma outra direção. Isso é arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é tristeza somente. Arrependimento envolve tristeza. Arrependimento envolve o desejo de mudança,
mas, sobretudo, arrependimento envolve a decisão e a execução na vida de uma mudança real. Então, assim como João Batista, os discípulos de Jesus também pregavam arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se, mudem de vida, mudem, abandonem seus pecados, para que vocês possam ver o reino de Deus. Isso chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galiléia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João Batista. Ele foi e o decapitou na prisão. E trazendo a cabeça num prato, o entregou à jovem. E esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Muito triste o desfecho da história de João Batista, mas a gente vê o resultado, né? O que pode acontecer com aqueles que confrontam o pecado de autoridades. Né? A perseguição é inevitável. Muitas autoridades corruptas se voltam contra os seus acusadores de uma maneira muito, muito enfática. Né? Nesse caso aqui, Herodes ainda tinha certo temor, ele tinha certo apreço por João Batista. Mas Herodias cultivou um grande ódio contra João Batista. E na primeira oportunidade, pediu a sua cabeça. A gente precisa ter coragem. Coragem para confrontar o pecado. Coragem para denunciar aquilo que de errado autoridades têm feito. Que Deus nos ajude, nos dê sabedoria. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas.
Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Eles precisariam de denários, né? 200 denários, que seria equivalente a 200 dias de trabalho, ao montante em dinheiro referente a 200 dias de trabalho, para alimentar tanta gente que estava ali. Mas Jesus fala: alimentem vocês. E eles só têm 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E assim repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Então, essa foi a primeira multiplicação de pães e peixes. Agora, por fim, ainda tem outra etapa. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que seus discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Então eles ainda não tinham entendido o milagre dos pães, agora aparece Jesus andando sobre o mar, né? E aí quando ele entra no barco, a tempestade cessa, né? Muito experiências incríveis que esses homens tiveram com Jesus, né? E agora, versículo 53, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhes que os deixasse tocar ao menos na borda de sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados. Imagina, grande multidão de gente, todo mundo encostando em Jesus, né? Uma coisa que eu não comentei num trecho desse capítulo é que depois que os discípulos voltam dessa missão de pregar o evangelho, de chamar as pessoas ao arrependimento, Jesus chama eles para descansar. E o que acontece? Começa a vir gente de todo canto e eles não conseguem de fato descansar, né? E Jesus atende aquelas pessoas, né? Então foi um trabalho muito árduo, né, que eles fizeram. Muito bem, terminou então a leitura de hoje. Vamos fazer a nossa marcação. Esse vídeo vai para o YouTube no dia 9 de fevereiro. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.